Olá, bem-vindos, bem-vindas. Essa é uma aula de contato e improvisação por vídeo pela Fundac, Fundação Cultural de Caraguatatuba, e eu sou Pedro Penuela. Então, no vídeo passado, na aula passada, a gente começou esse trabalho de analisar fatores que compõem o movimento, né, elementos que são parte do que é o movimento humano, como analisando eles, identificando eles, né, nomeando, para tê-los como um disparador, uma fonte para improvisação, um campo de investigação, de pesquisa do movimento. Então a gente vai continuar agora trabalhando com o fator corpo. No vídeo passado, a gente trabalhou dentro do fator corpo, dentro desse elemento corpo, a gente trabalhou com as articulações e com os apoios. Agora a gente vai trabalhar com partes do corpo, identificar partes do corpo e criar relações entre essas partes. Então, aproximações, afastamentos, desenhos, às vezes isolar uma parte do corpo e deixar ela ser a fonte da improvisação, às vezes juntar partes, enfim. Então, esse vai ser o trabalho dessa aula e daí com isso a gente encerra o tema corpo, para ir nos próximos 2 vídeos para os temas espaço e tempo. Esses fatores e tudo isso que a gente está trabalhando nesses vídeos servem como um alimento para a improvisação em geral, tanto para o contato e improvisação, para enriquecer, para dar sabor e temperos para a sua dança de contato, como para a improvisação em geral na dança contemporânea. Então vamos lá para a prática. A gente vai começar dividindo o corpo em partes. Então, as mais básicas, que vão ser cabeça, tronco e os membros, braços e pernas. Daí a gente só vai fazer uma primeira dança de acordar todas essas partes básicas, começando então pela cabeça. Então, mexer a cabeça pelo espaço, fazer desenhos. É muito importante no contato e improvisação que a cabeça não seja diferente do resto do corpo, que ela possa se mover em várias direções, que ela possa também desenhar no espaço tal qual um braço, uma perna, que ela possa ser apoio. Então, começar a se acostumar com colocar a cabeça em diferentes posições. Agora vamos mobilizar os braços. A gente só está acordando cada uma dessas partes do corpo. Aproximando, afastando, dobrando, esticando, lançando os braços, desenhando com os braços. Tem vários tipos de ação que podem ser feitas com cada uma dessas partes. E agora vamos fazer com as pernas. Lançar no espaço, desenhar, modificar a relação com os níveis, né? Nível baixo, nível médio, nível alto. Então, pernas no nível bem baixo. Em algum momento elas podem subir. Então, eu comecei acordando a cabeça, desenhando com a cabeça no espaço, depois braços, depois pernas. Agora a gente vai focar em uma parte específica e ficar mais tempo nela. Eu vou ficar então ainda na cabeça, mas você pode escolher outra. Você pode escolher braços, pernas ou o tronco. Um bom jeito para fazer uma dança focada na cabeça é começar com a brincadeira de não tirar ela do chão. Essa é uma ótima dança para descobrir essa soltura da cabeça. Então, o tempo todo eu vou me mover pelo chão sem desencostar a cabeça do chão. Eu posso encostar o topo da cabeça, a parte de trás, a testa, o rosto. Eu só não posso tirar a cabeça do chão. Então, agora que eu estou focando na cabeça, eu começo com essa brincadeira de não tirar a cabeça do chão. Daí eu percebo que ela pode ser um apoio para o peso, numa parada de cabeça, por exemplo. Que eu posso soltar o peso da cabeça pelo chão. Agora eu saio dessa brincadeira e eu começo então a manter essa mesma qualidade de soltura da cabeça, mas me movimentando pelo espaço. Então eu vou circulando, deixo o peso da cabeça, às vezes, pender para um lado e para o outro e
e percebendo que eu posso dançar soltando também esse peso da cabeça, sem me preocupar tanto em segurar esse peso da maneira que a gente faz no cotidiano. Isso vai fazer eu ir me acostumando com a desorientação, que é uma das coisas mais importantes no contato e improvisação. Eu me acostumar com a desorientação. Eu me acostumar a me orientar pela gravidade e pelo peso e não só pela visão, pela posição dos olhos. Então eu estou aqui agora com a mesma soltura que eu estava com a cabeça no chão, eu faço essa soltura da cabeça no espaço. E isso vai me levando então a finalizar aos poucos essa dança mais focada na cabeça, para daí, em seguida, eu escolher outra parte do corpo, para fazer uma relação com essa primeira que eu tinha escolhido. Então, se você escolheu junto comigo a cabeça, você vai escolher mais uma parte e agora dançar a relação entre elas. Se você escolheu, por exemplo, o braço, você vai escolher também outra parte para relacionar. Então, eu vou relacionar cabeça e cóccix. Cabeça e outra ponta da coluna, que é a ponta final lá, o cóccix. Como que eu relaciono os dois? Brincando de aproximar e afastar. Criar desenhos com essas duas pontas da coluna, ou com essas duas partes do corpo. Então, cabeça, cóccix vai ser agora o tema da minha improvisação. Então eu aproximo eles pela frente. Isso gera um encolhimento do meu tronco. E vou brincando de todos os movimentos que essa aproximação gera. Eu posso aproximar eles por trás, aproximar o topo da cabeça e o cóccix por trás o máximo que eu consigo. Também pelas laterais. E isso vai criando desafios de movimento que vão interessar a minha improvisação, que vão alimentar a minha pesquisa de movimento. E daí a gente vai finalizando essa dança de cabeça e cóccix. E para terminar, outro exemplo de duas partes que é interessante de dançar a relação, que é isquio e calcanhar. Isquio é a pontinha lá do osso do quadril, que fica lá dentro do glúteo, atrás do glúteo, e o calcanhar, que você sabe onde é. A relação entre eles gera a possibilidade de vários desenhos na perna, chutes, saltos. Então, aproximo e afasto isquio e calcanhar. Isso vai gerar possibilidades várias para a dança, dá uma qualidade de impulso, de impulsionamento, que é bem interessante de pesquisar. Você pode escolher quaisquer outras duas partes, pode ser ombro e joelho, pode ser nariz e pé. Agora eu estou fazendo cotovelo e joelho, por exemplo. Aproximar e afastar. Então, brincar de fazer relações, diálogos entre duas partes do corpo é bem interessante. Eu estava então no isquio, calcanhar, agora eu já fui para o cotovelo e joelho. Eu comecei, cabeça, cóccix, daí eu fui para isquio, calcanhar e agora cotovelo e joelho. Você pode fazer pé e nariz, umbigo e ombro, mãos e cabeça, enfim. Brinca das possibilidades que você vê que são interessantes e que podem ser até não tão habituais para você, que podem gerar pesquisas, criações de movimento não tão óbvias. Então aqui eu estou, joelho e cotovelo. Joelho e cotovelo do mesmo lado, direito e esquerdo, às vezes cruzado, Joelho esquerdo, cotovelo direito. E assim eu finalizo a minha dança, então, entre partes do corpo. Então, hoje a gente explorou dividir o corpo em partes, cabeça, tronco, membros, ou outras partes, Umbigo, ombro, cotovelo, enfim.
E daí, explorar primeiro mover uma única parte de várias maneiras e depois dialogar duas partes, uma junto com outra. Foi essa aula de hoje, muito obrigado e até a próxima.